Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Vamos gravar mais um roteiro. Este é o roteiro 30 e este roteiro traz como assunto as revoltas contra o imperialismo, a revolta dos cipaios e a guerra do ópio, né? Então vamos lá? Muito bem. Nós sabemos que o imperialismo inglês ele era bastante atuante, bastante presente, tanto no continente africano quanto no continente asiático, né? Então os europeus realmente acreditavam ter o dever de civilizar os indianos, considerados por eles como inferiores, sem cultura, bárbaros. Entretanto, as melhorias inseridas na Índia pelos ingleses até o momento da Guerra dos Cipaios beneficiaram exclusivamente os homens brancos, os ingleses. Daí a insatisfação dos nativos, sobretudo daqueles que serviam como soldados na famosa Companhia das Índias. Esses soldados eram chamados de cipaios. Então, os cipaios, sem qualquer chance de ascensão, sendo tratados de maneira desigual e com a crença infundada de que os hindus e os muçulmanos indianos seriam convertidos à força a uma nova religião, o cristianismo, por missionários ingleses, esses cipaios desejavam por fim na dominação inglesa na Índia. Então os cipaios revoltaram-se sob a alegação de que os cartuchos distribuídos entre a tropa tinham sido untados com óleo de gordura de vaca. E tal ato era inadmissível na cultura dos indianos, visto que a vaca era considerada um animal sagrado para eles. E esse foi o motivo que fez com que eclodisse ou explodisse esta revolta dos cipaios, né? A revolta alastrou-se e tomou uma configuração social. As tropas inglesas só conseguiram sufocar a revolta após alguns bons meses de luta. Após o conflito, a Índia foi transformada, na sua maior parte, em possessão britânica. Com isso, o poder político e econômico dos ingleses se estendeu. Porém, a revolta gerada pelos cipaios não foi em vão e produziu bons frutos, como a extinção da Companhia das Índias, né, na Ásia. Agora, a Guerra do Ópio. Esta guerra também se deu dentro do contexto do imperialismo, e foi contra o imperialismo inglês na China, né? E, na verdade, foram duas guerras. Teve a primeira fase e a segunda fase, né? Então, foi um conflito travado no século XIX entre a China e a Inglaterra. Na verdade, foram duas guerras, né? A primeira ocorreu no ano de 1839 até 1842 e a segunda de 1856 a 1860, né? Este conflito aconteceu porque a Inglaterra desejava que a China continuasse a vender em seu território o ópio. O ópio era uma droga de efeito anestésico que era extraída de uma planta chamada papoula. Então, os ingleses, na verdade, exportavam o ópio para a China como forma de compensar o grande número de mercadorias chinesas que eram vendidas aos ocidentais, né? Então, a droga era exportada de forma criminosa da Inglaterra para a China. E quando os chineses tentaram acabar com o comércio ilegal, eles entraram em conflito com a Grã-Bretanha, o que levou o país oriental, a China, à decadência. O estopim para o primeiro conflito ocorreu quando, no ano de 1839, os chineses destruíram um estoque da droga, equivalente ao consumo de um ano, na cidade portuária chinesa de Cantão. E assim teve início
a primeira fase da Guerra do Ópio, né? A China desse conflito sai derrotada e no ano de 1842 a China é obrigada a assinar o Tratado de Nanquim, né? De acordo com esse tratado, 5 portos chineses foram abertos e obrigados a manter relações comerciais com a Inglaterra. Os portos abertos foram os portos de Amoy, Cantão, Fuzhou, Ningbo e Xangai. Além da abertura dos portos, a China foi obrigada a pagar um alto valor em indenização à Inglaterra, que também exigiu ter a ilha de Hong Kong sob seu domínio durante 100 anos. Essa ilha de Hong Kong foi devolvida à China em 1997. O outro conflito, o segundo conflito da guerra, né, o segundo momento da Guerra do Ópio, foi desencadeado quando oficiais chineses descumpriram o Tratado de Nanquim ao vistoriar um navio britânico, o Arrow, né? E a Grã-Bretanha, que já não estava contente com as relações comerciais, viu nesta atitude mais um motivo para um novo conflito. Entretanto, os ingleses ganharam uma aliada nesta disputa, a França, e não demorou muito para que a China novamente fosse derrotada. No ano de 1858, então, os chineses foram obrigados novamente a assinar um novo tratado, o Tratado de Tianjin, que garantia a abertura de nada mais, nada menos que 11 portos ao Ocidente, né? Também foi por meio deste tratado que os comerciantes europeus e os missionários cristãos passaram a ter liberdade para acessar o país, né? Então, por volta de 1860, este acordo foi confirmado e o ópio tornou-se uma droga legalizada no país. E foi só, e somente só, em 1949, que a substância foi eliminada da China, quando os comunistas, por meio de uma revolução comunista, tomaram o poder na China. Então, a Guerra do Ópio, nada mais, nada menos, foi uma guerra dentro do contexto do imperialismo. Foi uma guerra que foi iniciada e mantida apenas por interesses comerciais da Inglaterra. Muito bem. Espero que os senhores possam responder essas atividades do roteiro. A atividade é bem simples. Leiam com atenção o texto do roteiro. Tem 2 vídeos que os senhores podem estar acessando para se aprofundar nos estudos. Então, a primeira atividade é de assinalar, a segunda também, a terceira de relacionar as colunas, A para a revolta dos cipaios e B para a Guerra do Ópio, e a 4 é uma pergunta: qual foi o motivo para a revolta dos cipaios? Então, leiam atentamente o roteiro 30 e, com base nessa leitura, respondam à atividade. Espero ter contribuído para com este ensino remoto e aguardo os senhores para um novo roteiro, o roteiro 31, se Deus quiser. Muito obrigado e até o roteiro 31. Bye!